Marcos, capítulo 25, do Evangelho de Mateus, diz o texto: então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. O texto é muito comovente e tem um brilho tão magnífico que dá até medo de comentá-lo, para não tirar o brilho desse texto. Podemos tirar o brilho, um comentário leviano, e não entender esta parábola. Apesar de terem tantas faces de entender, esta é uma das mais difíceis. Para entendermos, pelo menos em partes, precisamos começar a pensar no versículo 13, o último que nós lemos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. No mesmo Evangelho, e no Evangelho de Lucas 21 e 36, Jesus falou que ele viria como um ladrão de noite. E ele virá como ladrão. Ele não é como ladrão. Ele não é o ladrão. Ele virá como o ladrão. Ele chegará no momento inesperado. Ele virá numa hora que ninguém está preocupado. Somente os vigilantes desta noite escura das trevas. Somente os vigilantes que têm a lâmpada do Espírito na sua vida estarão em pé diante do Filho do Homem quando ele aparecer nas nuvens ou quando arrebatar a sua igreja, precisamente o arrebatamento. Quando pensamos no versículo 13, pensamos em primeiro lugar, ele voltará, mas virá como um ladrão. No outro texto a Bíblia diz: se o pai de família soubesse a que vigília da noite, a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, entrar na sua casa. Depois o texto diz: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando olhamos para o mesmo Evangelho, no outro capítulo, o texto, o Senhor Jesus explicando para os seus discípulos, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação desequilibra, a tentação derruba,
A tentação frustra, a tentação tira a autoridade, a tentação impede a ação. E Jesus disse: vigie, para que não estejam no meio da tentação, dentro da tentação, porque Ele voltará e nos pegará envolvido com algumas outras coisas que nos tirarão desse foco para nós ficar no arrebatamento da igreja. Volta ao texto: vigiai, porque não sabeis a hora, nem o dia que o Filho do Homem há de vir. No outro texto a Bíblia diz: vigiai com sobriedade, sempre sóbrios, sede sóbrios e vigiai. Pedro também falou, Paulo falou aos Tessalonicenses, Pedro também falou em segunda carta: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ficai firmes da fé. E assim o texto continua nos orientando. No outro texto, a Bíblia diz: vigiai, para que não pequeis. É o texto que está dizendo, é a Bíblia Sagrada. E quando o Senhor Jesus está falando dessa parábola das 10 virgens, Ele destaca essa palavra vigilância. E os textos que eu citei: vigiai porque virá como ladrão, vigiai porque precisamos orar, vigiai para que não entreis em tentação, vigiai com sobriedade, vigiai para não pecar. Falar em vigilância e falar na volta de Jesus, falar nos fins dos tempos, nesta hora que o povo não pensa em morte, apesar de ter morrido tanta gente, não pensa em seguro de vida, não pensa em plano de saúde, não pensa em prevenção para o futuro, não pensa em ter a sua casa própria, nem ter o lugar para se esconder da sua velhice, nem pensa em aposentadoria. Falar nisso parece até ser um contrassenso, mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que precisamos ser vigilantes, e nós não estamos errados no meio de um mundo imediatista, que diz: Jesus não vem. Entra o Pedro dizendo: os pais dormiram, e desde o princípio da criação os homens dizem que as coisas permanecem, mas ignoram que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham como tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória seja dado o nome de Jesus. Quando olhei para esse texto rapidamente, me veio ao coração as 10 virgens. Por que Jesus está falando essa parábola? Ele queria dar uma lição tríplice para nós. E a primeira lição é pensar no casamento, na vida 2 do Velho Testamento. O que representava, como funcionava e qual era a hora que era realizado. Em primeiro lugar, era uma festa magnífica que acontecia durante a noite, quando um moço e uma moça se amavam e queriam se casar. Então acontecia o casamento, mas também o que representava? Representava como uma das leis mais altas para o contexto social de Israel, uma das coisas mais sagradas. E isso já vem de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Deus deu a esposa para Adão. Mas também o casamento significava a estabilidade da família, e significava também o equilíbrio da nação, a estabilidade do Estado, porque quando as famílias estão reunidas e unidas, então as autoridades não se incomodam, mas quando as famílias são dissolvidas e há anarquia no meio da sociedade, então as autoridades sofrem e as coisas ruins invadem as casas, a família e a sociedade. E quando você estuda teologia, vai estudar sobre família,
vai entender perfeitamente pelo texto bíblico que a família é a célula máter da sociedade. De dentro de uma família nascem as grandes autoridades, os grandes homens, os homens que decidem, os homens que ensinam, os homens que governam, os homens que colocam ordem, os homens que lideram, os homens que apontam um caminho verdadeiro e forte para a sociedade, sai de dentro das famílias. Portanto, honremos essas famílias e nos reunimos e nos unimos com elas, porque desde o Velho Testamento, a Bíblia está nos advertindo, nos ensinando o valor da família. E por essa razão, esta parábola vem para nos ensinar, em primeiro lugar, uma lição do passado. Como funcionava? 10 virgens? Será que era 10 mulheres? 10 noivas? Não, não era, não existia poligamia. Jesus não era favorável à poligamia quando contou essa parábola. Apesar de ter acontecido no Velho Testamento, em ato de desobediência, por falta de perdão. Jesus falou no capítulo 19 de Mateus, quando os discípulos perguntaram para ele algumas coisas concernentes a isso, ele disse: por causa da dureza do coração acontecem coisas que não precisariam acontecer. E por essa razão, então, nós temos uma lição do passado, que essas 10 virgens, elas eram só companhia da noiva, eram como 10 damas que acompanhavam a chegada do noivo e da noiva. Tudo começava quando um casal de jovens se amavam, um moço e uma moça, e a moça tinha as suas donzelas para levar ao encontro do seu noivo, e o noivo tinha os seus companheiros, seus amigos, que ia até a casa da noiva, se encontrar com ela na casa, e a noiva vinha ao encontro do noivo com as suas donzelas, e o moço ia com a sua comitiva de amigos ao encontro da sua noiva, e quando se encontravam, iam lá para o local da festa, onde 10 moças estavam com tochas acesas, iluminando a entrada do grande local da festa, adornado, preparado, para recepcionar o noivo com a sua noiva, e entrarem para as bodas, e recepcionarem todos os convidados. E o Senhor Jesus pegou um exemplo aqui, de 10 moças virgens, que se prepararam para fazer esta grande recepção, 5 loucas e 5 prudentes. Aprendemos muito com isso. Elas não ficaram loucas na festa, elas já foram para lá nesta situação, mas tudo parecia normal. Suas vestes eram iguais, as lamparinas eram iguais, o convite era igual, todas elas estavam juntas, e elas estavam para recepcionar. Mas houve um momento que teve uma separação, uma definição, quem era e quem não era. A princípio não dava para ver quem estava certo e quem estava errado. A princípio não dava para ver quem era verdadeiro e quem não era. Mas lá, no momento da chegada, quando ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. E elas se prepararam com as suas lamparinas para iluminar o caminho daquela grande chegada. Emocionante chegada, emocionante recepção. Exatamente nesta hora que as que não tinham azeite, elas gritaram para as outras: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. E elas disseram: não podemos repartir, porque vai faltar para nós e para vocês também. Vão aos que vendem, comprai-o para vós. E enquanto elas foram, esta saidinha das noivas bloqueou a entrada delas. Esta saidinha do caminho, saidinha sem luz, saidinha sem lâmpada acesa, saidinha em busca de azeite, sem saber para onde, aconteceu uma das maiores decepções para essas moças ao chegarem. E quando elas chegaram, correndo, elas se esforçaram,
mas se esforçaram atrasado, esperaram para a última hora. Quem sai mais cedo, sai mais devagar e chega antes. Quem deixa para a última hora, corre demais, e mesmo assim chega atrasado e o portão já fechou. E nesta chegada, a rejeição da chegada foi triste, a decepção na porta foi triste, ao bater na porta e dizer: abre-nos a porta, e ouvir alguém dizer: está fechado, não vos conheço, não vos conheço. E o desespero e o pânico tomou conta daquelas vidas. Daí Jesus aplica o texto nesse versículo, dizendo: vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Meu Deus dos céus, mas tem mais coisas ainda, olhando para a igreja do passado, a lição do passado, mas temos também a lição do presente, uma igreja adornada, uma igreja bonita, uma igreja enfeitada, uma igreja avivada e uma igreja atuante. Quando pensamos numa igreja adornada, pensamos nos enfeites do Espírito, nas qualidades espirituais, nos dons que Deus deu para esta noiva, que foi escolhida por Ele, a abundância de azeite, o derramamento do Espírito Santo, o derramamento da graça, o derramamento do poder sobre a vida de todos nós, que está à nossa disposição. Esta noiva, esta igreja adornada, os seus trajes, suas vestes brancas, purificadas pelo sangue do Cordeiro, numa preparação espiritual, esta igreja avivada, que se movimenta, que tem vida, esta igreja que ora, essa igreja que teme, esta igreja que louva, essa igreja que adora, esta igreja que glorifica, esta igreja que se ajoelha na presença de Deus, esta igreja que tem um nível espiritual, uma igreja que tem discernimento, glória a Deus, uma igreja avivada, que está junto à igreja do presente, glória a Jeová, aleluia, uma igreja atuante, esta igreja que vai e que faz, uma igreja que ajuda, que acolhe, uma igreja que abraça, uma igreja que aperta a mão, uma igreja que tem sorriso, uma igreja que tem convite, uma igreja que tem lugar, uma igreja que todo mundo é irmão, meu Deus dos céus, aleluia, não tem tamanho, não tem cor, não tem raça, não tem defeito, você e eu somos irmãos, e essa igreja é a igreja viva e atuante, glória a Deus. Levante uma mão para o céu, para adorar. Fale em línguas estranhas, porque você faz parte desta igreja. Xalabachore, a igreja do presente, uma igreja do coração limpo, uma igreja sem ódio, uma igreja sem rancor, uma igreja sem vingança, uma igreja sem maldade, glória a Deus. Xalabachuri. Esta igreja você faz parte dela, uma igreja que tem azeite nas suas lamparinas, aleluia, na hora da seleção, não ficará 5, não ficará 3, não ficará ninguém, na hora do chamado, na hora do grito, todas se levantarão, para ir ao encontro do esposo, porque ele chama para a grande festa, glória a Deus, e parece ouvir o profeta dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus, aleluia, aleluia, esse reino glorioso. Quando fala desse reino, fala desse governo que nós fizemos parte. Eu falei esses dias aqui,
Eu estava falando com um companheiro sobre a escola bíblica dominical, e ele citou para mim algumas coisas e eu gostei muito. Parece que o livre-arbítrio funciona mais para quem não conhece Deus. O dia que eu conheci Jesus, eu tenho à disposição o livre-arbítrio, mas eu não faço uso dele, porque a minha vontade eu abri mão dela. O governo da minha vida eu abri mão dele, e eu quero fazer a vontade do meu Deus, porque a minha vontade pode ser carnal, a minha vontade pode ser animal, pecadora, diabólica, infernal, mas a vontade de Deus é gloriosa e é melhor para a minha vida e para a sua vida. Seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Glorifique a Jesus, que quer fazer algo especial na tua vida. Hoje, Ele toma as rédeas da tua vida, e Ele diz: você não se manda, porque tu tem à tua disposição o livre-arbítrio, mas quem te governa sou eu. Você não faz mais o que você quer, você não vai mais onde você quer, você não tem esta liberdade, porque a tua vida está nas minhas mãos, e eu opero, eu dirijo, eu levanto, eu uso, eu encho de graça. Tu está nas minhas mãos. Aleluia. Quanta gente sofrendo, andando fora da direção de Deus. Quanta gente remando contra a maré. Quanta gente empurrando os guilhões. Paulo disse: é duro para ti recalcitrar-te contra os aguilhões. Não se joga na ponta da espada, obedece à voz de Deus. E ele se rende e diz: Senhor, o que quer que eu faça? Senhor, o que... Oh Deus, eu quero fazer a tua vontade, o que quer que eu faça? Daí Deus dá um caminhozinho tão simples. Está pensando em grandes coisas, cheio de divisa, está pensando em grandes coisas? É só ir com Ananias, ir lá na casa de Judas, lá dentro da cidade. Ele vai te hospedar lá. Depois eu vou falar com alguém para orar por você lá. É simples o meu pedido. É simples. Quando você cede, fica mais leve. Mas é duro se recalcitar contra os aguilhões. Mas se ceder, fica leve. Deixa o Espírito Santo falar contigo, meu amado. Você não imagina o que Deus tem para a tua vida. Você não imagina os projetos de Deus com a tua vida. Simplesmente procure entender a voz de Deus. Procure entender a voz do Espírito Santo. Procure entender a direção de Deus. Há uma direção. E eu entendi o texto bíblico quando li a história de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, de quando em quando, ele era impelido para a nação dos filisteus. Ele podia estar olhando para a Síria, para outras nações, para o Egito, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, na época não era batizado do Espírito Santo, era porções para a missão. Ele era impelido para o lado dos filisteus, mas era o povo mais forte, mais obstinado, mais duro, mais valente, mais armado, mais preparado, com uma estratégia de guerra. Mas o Espírito Santo impelia para lá, para o lado dos filisteus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi lá para dominar a nação do inimigo. Você vai sentir e o Espírito Santo vai te dar entendimento para que lado você deve agir para derrubar esse gigante. O que você deve fazer para derrotar Satanás, para vencer a batalha, para você permanecer em pé diante do Filho do Homem. E no momento da tua chamada, você dizer: estou aqui, Senhor, as lâmpadas estão acesas. Glória a Deus. Eu creio que a maior dificuldade para todos que olhavam com os olhos humanos, era definir quem é as sábias e quem é as loucas. Não dá para entender, não dá para saber. São todos iguais. O grupo está completo. Mas tinha um momento que apareceu quem estava sem óleo, quem estava sem azeite na lamparina,
quem não podia fazer parte da festa, quem não podia fazer parte do fim da recepção, que recebe a rejeição da chegada. Meu Deus, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome temos feito isso, temos feito aquilo, mas eu não conheço, não conheço, mas nós temos feito isso e isso, sempre estivemos juntos, mas eu não conheço, nós somos parte da tua família. Não, minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, é minha mãe, é família. Parece que o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguém que precisa tomar uma decisão e não vai escapar de Deus, porque Deus vai levando. Se Ele ama, Ele não deixa ir para o inferno. Se Ele ama, Ele faz como Paulo: está fazendo coisa errada, mas eu amo. Está aprontando lá, mas eu amo. Está perseguindo o meu povo, mas eu amo. Está fazendo alguém chorar, mas eu amo. Mas se fosse eu, já tinha jogado fora. Deixa comigo, eu amo. E o amor de Deus vai junto, e quando chega a hora, Deus diz: para, moço, agora o negócio é diretamente comigo. Tu não ouve mais ninguém, tu não aceita mais conselho, tu não se dobra mais, vai cair agora por terra. Cai e fica prostrado, chorando como uma criança. Agora vai ser grande. Agora, dentre os homens que foram colocados na cadeira dos 12, Ele substitui para trabalhar mais do que todos, ser mais poderoso do que todos, ser mais sábio do que todos, porque Ele está nas mãos de Deus. Quem enfrentou os reis e os sacerdotes? Paulo. Você sabe o que Deus escolheu para você fazer? Você já imaginou? Você não corra, você não tente escapar, porque Deus está tratando com você. Quando essa igreja ouvir você pregar, quando essa igreja ver você cantar ou fazer alguma coisa, vão dizer: eu não acredito. Também não duvida de Deus, porque vai acontecer exatamente como o Senhor fala nessa noite. E a obra do Senhor é completa e não é em parte. A Bíblia diz: Deus fez as coisas perfeitas. Quem fez invenções foram os homens, mas Deus fez as coisas perfeitas. Ele não vai deixar nada imperfeito. Aleluia. Firma os teus pés. Para de ficar pensando assim. Para de querer decidir por si mesmo. Para com isso. Agora é a hora de Deus atuar. Glória a Deus. Vai derramar muitas lágrimas. Vai orar muitas horas. Mas vai acontecer muitas coisas também. Deus só tem bênçãos. Quando Deus fala, o homem fica vivo. Quando Deus fala, o homem não morre. Quando Deus fala, é porque Ele tem um propósito.